aí o grande legado que a gente fala, além desse todo, né, que foi o legado aí, a tese do século em si, o grande legado foi aqui a questão dessa determinação aqui, olha, das riquezas, tá? O STF, ele firmou o conceito de faturamento. Ele firmou o conceito de faturamento. E aí ele falou o quê? Isso é que vai dar origem às teses filhotes, tá, gente? Ele disse aqui, olha, que faturamento é só a riqueza própria. Aquilo que entra e que efetivamente fica comigo. Então, um tributo, como é o caso do ICMS, ou seja, não é só o ICMS, mas um tributo, como é o caso do ICMS, o contribuinte recebe, não fica para ele. Ele repassa isso aqui. Repassa isso, no caso, para o Estado. Então, o legado, o maior legado da tese do século, e que, portanto, dá origem às teses filhotes, é quando o STF, principalmente no voto aqui da ministra Carmen Lúcia, fez essa definição. A partir dessa definição, é que nós temos o quê? As teses filhotes, tá? O Kaique está até perguntando aqui, olha, qual o número de teses constantes do curso? Eu não tenho certeza exata do número, Kaique, porque inclusive o curso ele é vivo, tá? No momento, inclusive, eu estou fazendo já uma atualização, né, para inclusive acrescentar outras teses lá. Mas eu acho que são aproximadamente 20 teses, tá? Quando a gente tiver o link para fazer a matrícula, eu acho que tem a ementa do curso para você dar uma olhadinha quais são essas teses que já constam lá. Mas só para você ter uma ideia, além da tese do século, nós temos aqui 8 teses filhotes. Só de PIS e COFINS. Só de teses filhotes. Sem falar nas teses sobre a folha de pagamento, sem falar nas teses de ICMS, nas teses de TBI, de TCMD, né, que são teses voltadas para pessoas físicas também, tá? E aí, aqui, então, a gente tem o quê? As teses filhotes. Pelo menos as principais teses filhotes. Por que eu falo que são principais teses filhotes? Porque cada dia surge uma tese nova. Exatamente isso, né? Inclusive, aqui já está mais atualizado, né? Por quê? Porque, por exemplo, esses dois últimos, exclusão do ISS da própria base de cálculo e exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, isso aqui já é coisa que veio surgindo no início desse ano, tá? Então, assim, a cada dia vem uma nova tese filhote aí. Algumas caem por terra, essa é verdade, né? Como a questão da CPRB, né? Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, tá? E outras surgem, né? Então, é por isso que eu falo que é um curso dinâmico, e aqui eu trago para vocês uma relação e os principais pontos dessas principais teses filhotes, tá? Deixado o ISS para o final, tá? Mas só para vocês terem aqui algumas referências. Exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo. Tudo isso, todas essas teses filhotes, partem da mesma premissa. Qual é a premissa? A premissa é o seguinte: faturamento, receita é aquilo que eu recebo e que fica para mim, tá? Se eu recebi um determinado valor, mas ele é um tributo, eu vou repassar para a União, eu vou repassar para os estados, eu vou repassar para o município. Isso não é minha receita, tá? Então, com isso, então, PIS e COFINS. Olha, eu sou aqui uma loja de copos. Sobre o valor das minhas vendas, desses R$1.000, incide PIS e COFINS. Só que esse PIS e COFINS não é meu. Eu repasso ele para a União. Então, aí vem essa tese, tá? Que aguarda o julgamento ainda do STF. Tá? Tem aqui, tá em repercussão geral, que é a exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo.
Inclusive, respondendo uma pergunta que foi feita aqui, alguém fez uma pergunta anteriormente, falou assim, olha, a exclusão do ISS, da base de cálculo PIS e COFINS, eu posso fazer administrativamente ou tem que ir pela via judicial? Tem que ir pela via judicial. Todas essas teses filhotes aqui tem que ir pela via judicial. A única que foi julgada é a própria tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, que já tem entendimento da Receita Federal, que já tem entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, admitindo. Aquela pode ser recuperada administrativamente. Essas outras aqui, todas têm que entrar com ação judicial. E é o grande argumento da ação judicial é exatamente, às vezes o cliente fala assim, mas eu vou entrar com essa ação aqui, o STF ainda não definiu. Fala assim, mas quando o STF julgar, provavelmente, se ele julgar favorável ao contribuinte, ele vai modular os efeitos. Então, se você entrar com essa ação hoje, você recupera os últimos 5 anos.